Oi, galera! Bom dia para vocês, tudo bem? Então, primeiro começar agradecendo por todo o carinho de vocês, tá? Caroline, amei o seu poema, me deixou emocionada, coisa mais linda, tá? Muito obrigada pela inspiração, obrigada pela força, pelas orações. Estou bem, né? Ainda estou isolada porque eu tenho que esperar os 14 dias completar, mas eu já estou recuperada, graças a Deus, tá? Muito obrigada, tá, gente? E vamos para nossa aula, né? Ó, antes da gente dar continuidade no conteúdo do livro didático, eu gravei essa aula para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Iniciar com voltamos aí para Karl Marx. Vamos, né? Eu percebi, de acordo com algumas respostas de vocês, que vocês não assistiram o filme que eu deixei aí, O Jovem Karl Marx, tá? Por quê, gente? Porque esse filme, ele deixa claro muitas questões que eu ainda tô vendo que vocês têm dúvidas. Então, novamente, né, eu vou pedir que vocês assistam o filme, tá? Esse filme é importante para vocês, é uma maneira de ajudar vocês a fixar melhor esse conteúdo, ok? Que não é fácil, gente. Às vezes parece falando assim que conhecer o socialismo que Marx criou ali com Engels é simples, que suas definições são simples, mas não são bem complexas. São tão complexas que durou, né, todos esses anos e esse século, tudo passou e a gente continua aí tentando entender o socialismo, né? Como essa nova forma de governo que Marx, né, achava que seria a melhor, tá? Outra questão. Eu deixei aí uma pergunta sobre quais são as formas de governos que vocês conhecem. Eu preciso, né, que vocês estudem mais sobre isso, né? Percebendo aí algumas respostas, né? Umas eu não sei se foi por preguiça ou é porque realmente só conhece uma ou duas formas de governo, mas eu preciso que vocês se aprofundem nesse conteúdo. Por quê? Porque no decorrer das aulas a gente vai estudar sobre os governos totalitários, os governos da monarquia, os pensadores, né, desses filosóficos dessa época. Mas como é que a gente vai entender a filosofia política se a gente não conhece essa forma de governo, né? Então, é um conteúdo realmente importante para vocês, porque vocês vão ser cobrados mais na frente no Enem, vai ajudar na questão de geografia, de história também. Então, é um conteúdo que mexe com outras disciplinas de vocês e vocês vão ver que no médio vocês vão ter sociologia, que é uma disciplina que estuda a sociedade e suas relações, inclusive relações políticas, tá? Então, ó, eu percebi que algumas pessoas citaram, e eu achei interessante, foi João Vitor e Emily citou a oligarquia, né, que foi realmente uma das formas, né, de governo utilizadas principalmente no Nordeste, na era Vargas ali, onde tinha uma opressão, né, de uma comunidade para que votasse, para que a mando de um coronel, né, de alguém que tinha uma influência muito grande na cidade. Então os políticos dessa época, eles se juntavam com esses coronéis, grandes fazendeiros, e se aproveitavam para ter votos, para ter apoio político, tá? Então a gente chamava até voto de cabresto, que era um voto onde o coronel pegava aquela pessoa que trabalhava para ele na sua fazenda, né, e levava até a urna eleitoral e forçava ele votar no candidato do coronel. Então não existia uma livre escolha do seu voto, existia uma opressão, tá? Então foi bem lembrado, João Vitor e Emily. Mariana e Caroline citaram as duas Marianas, né? E Caroline falaram sobre o comunismo, tá? Deixaram aí um questionamento se não seria realmente a melhor forma de governo. E a gente vai falar sobre isso nessa aula de hoje. Pedro
falou da democracia, e Pedro colocou que só conhece a democracia como forma de governo. Pedro, aconselho você a fazer uma pesquisazinha e pesquisar outras formas de governo, tá? Existem inúmeras formas aí de governo que você precisa ter contato, porque a gente só entende, minha gente, a gente só entende a democracia quando a gente entende as outras formas de governo, tá? Quando a gente conhece um pouco. Então, uma coisa depende da outra, é contra a outra, ou foi constituída a partir de outra. Então, existe um conhecimento aí que ele é montado, né? A política e todas as formas de governo, elas tiveram ali, não tem o Lego, o brinquedo Lego, encaixes. Então, todas as formas de governo foram instituídas a partir de outra forma de governo ou contra outra forma. Então, é necessário, Pedro, que você estude mais sobre as formas de governo, tá? Eu li todas as respostas e ainda tem gente me faltando resposta aí, tá? Então, Rebeca colocou o parlamentarismo e ela acha uma opção legal de governo, né? Então, foi bem lembrado, Rebeca. O parlamentarismo realmente é uma forma de governo parecida com a democracia, que tem suas particularidades, tá? Mas hoje, gente, eu queria deixar claro a questão do comunismo e do socialismo, que eu acho que isso causa uma confusão na cabecinha de vocês. Muitas vezes a gente quer misturar o comunismo com o socialismo. Professor, mas não é a mesma coisa, não? O Partido Comunista não é a mesma coisa do Partido Socialista? Não, gente, não é, tá? Então, os dois têm a mesma base, né? Os dois partiram das ideias, né, de Marx, ali e de Engels, mas não é a mesma coisa, tá? Não quer dizer a mesma coisa, e as pessoas têm uma ideia errônea do comunismo e uma ideia errônea do socialismo. Por falta de quê? De conhecimento, tá? Infelizmente, a ignorância é considerada um mal do século também, porque as pessoas cada vez mais têm preguiça de conhecer as coisas como elas devem conhecer. E se cria uma palavra muito conhecida nossa com a ignorância, né? Que é o preconceito, né? Um preconceito de algo que eu não conheço. Então, antes da gente julgar, antes da gente apontar, a gente tem que conhecer as coisas, tem que estudar, tem que se aprofundar para não ter preconceitos em diversas áreas da vida da gente, tá? Então, o socialismo, como a gente estudou, partiu das ideias de Marx e Engels, que é a ideia de uma sociedade sem classes, tá? É uma sociedade realmente igualitária nos seus direitos e deveres. Porém, dentro do socialismo, ainda teria alguém que tomariam as decisões. As decisões não partiriam de um todo, né? Mas partiria de alguém que teria essa sensibilidade, né? De entender o que as pessoas estavam precisando e de exterminar essa ideia de classe social, tá? Porque, segundo Marx, as pessoas, enquanto comunidade, né, maior, elas não teriam ainda um conhecimento para um bem de todos. Então, haveria de se destacar alguém que iria fazer essas decisões, claro, não de maneira autoritária, tá? Não é autoritário isso. Era de maneira com que ela estivesse visando o fim das classes sociais e o melhor movimento político para todos. No comunismo, já seria uma etapa posterior do socialismo, que o comunismo inicia com o socialismo. Então, quando essa comunidade, quando esse país, ele tivesse ali, passados anos, ele já soubesse debater sobre a saúde, educação, sobre aquilo que é o melhor para a população, quando as pessoas já tivessem uma educação suficiente para entender isso,
as pessoas iriam partir para a etapa do comunismo, que seria uma etapa onde essa pessoa que estaria no governo, ela sairia e essa comunidade, esse país, ele não teria mais nenhuma forma de governo. O governo seria dividido para todos, porque a ideia de Marx era que todos teriam uma mentalidade que iria buscar o bem do próximo, tá? Um bem comum. Então, muitas pessoas vão chamar de utopia porque acham que isso nunca vai acontecer. Que numa comunidade de 100 milhões de pessoas, por exemplo, essas pessoas elas nunca vão atingir um patamar aonde vão conseguir viver sem ter essas normas morais e éticas impostas pela sociedade, né? Mas que elas não iriam ter essa reflexão. Não numa totalidade, um ou outro ia, com certeza iria chegar a essa reflexão, mas a maioria não iria conseguir viver sem que houvesse uma liderança, né? Alguém que os conduzisse, ok? Então, vê se ficou bem entendido, tá? No socialismo, existe o fim das classes sociais, né? Existe essa luta pela igualdade de poder e tal de todos, que todos tivessem o direito à educação, a saneamento básico, à saúde e tal. Mas existe ainda um líder que vai tentar conduzir essa sociedade a isso. No comunismo, que é uma etapa posterior, e seria, segundo Marx, com muita educação, com muita reflexão, posteriormente, muitos anos depois que essa sociedade fosse socialista, que ela iria atingir esse comunismo. Então, bem depois, num passado um tempo longo, essa sociedade ela iria chegar a ser comunista, ou seja, ela iria tomar, cada cidadão, as decisões próprias, sem uma liderança, sem uma pessoa que iria determinar as leis, por exemplo, né? Mas a sociedade iria saber viver sem esse tipo de liderança, tá? Cada um por si e por todos, né? Porque a ideia de Marx era um bem para todos e não um bem só para si. Quando ele fala de fim da sociedade de classes, ele está falando justamente nessa igualdade, né, de poder, tá? Então, realmente, Marx não chegou a ver isso acontecer, né? Não chegou a ver comunidades que tivessem essa igualdade, né, de poder, que tivesse essa reflexão de um bem para todos, tá? E eu vou deixar uma atividade para vocês que tem a ver com isso, que eu acho interessante para vocês. Eu quero que vocês pesquisem, né? Durante a Guerra Fria, que foi justamente um período onde houve uma ascensão do socialismo contra o capitalismo, e alguns países realmente se dividiram, como a Alemanha, né? Então, nós tivemos aí a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista dividida pelo muro ali na cidade de Berlim, tá? Então, durante a Guerra Fria, além da Alemanha, surgiram outros países que se tornaram socialistas por influência da União Soviética, tá? Que foi Cuba. E Cuba, até os dias de hoje, ela é muito importante a gente estudar essa forma de governo cubana, porque aí quando vocês têm acesso à ideia de Marx, você analisa Cuba desde a Guerra Fria para hoje, você vê que Cuba se diz, né, comunista, mas Cuba tem um líder, né? Cuba se diz socialista, mas Cuba não tem uma igualdade bem rolando lá, né? Então é interessante que a gente veja a cultura cubana, que a gente entenda a economia cubana, para se entender que esse socialismo, que foi o socialismo que Marx pregou, não está no seu 100% lá em Cuba, não. Então, o que eu vou deixar de atividade para vocês é justamente uma pesquisa, né, de Cuba, né, como país como um todo, da economia cubana, da política cubana, a partir, né, da Guerra Fria,
tá? Entre outros países também que tiveram suas divisões, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Isso tudo que eu tô falando, gente, eu vou deixar um slidezinho para vocês, tá? Mas vamos pensar aqui comigo um pouquinho. A Coreia do Norte, ela se diz socialista e a Coreia do Sul capitalista, né? Isso também após a Guerra Fria. A Coreia do Norte, gente, ela tem um ditador. Então, por mais que ela se diga hoje socialista, mas ela tem um ditador, né? Uma pessoa que dita regras e que governa aquele país com mão e punhos de aço mesmo, né? Então, é conhecido internacionalmente por sua maneira rígida de governar o país. O líder da Coreia do Norte, ele não pode ser considerado uma pessoa que quer um bem comum, né? Ele isola o país de tudo, ele domina, né, o país através de armas, através da força mesmo, da violência e da violência simbólica. Então, como é que a gente pode dizer que a Coreia do Norte é socialista no seu total, dentro das ideias marxistas, né? Então, resumido, galera, o que eu quero dizer para vocês é que por mais que a gente ache, como vocês disseram, comunismo, socialismo seria a melhor forma de governo, a gente não sabe. Por quê? Porque não existiu até hoje um país que conseguiu mostrar isso pra gente, que conseguiu mostrar que o socialismo que Marx pregou, ele na íntegra, em toda a sua totalidade, ele funcionou, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é justamente, assim, as pessoas que citaram, né, que o comunismo e o socialismo seria realmente uma boa forma de governo, entendesse que essas formas de governo, elas não estão funcionando, né? Por alguma coisa, elas não têm aquilo na totalidade que Marx e Engels deixou, tá? Então, a gente nem pode afirmar isso, né, claramente, porque não se há provas que realmente seria uma boa forma de governo. No intelecto, no imaginário, na teoria escrita, realmente são ideias maravilhosas, né? Mas na prática a gente infelizmente não tem isso, tá, meninas? Mas eu amei vocês terem colocado esses comentários, porque eu consigo entender um pouquinho o que tá passando na cabecinha de vocês e tirar essas dúvidas com esse vídeo, tá? Porque, como eu disse a vocês, é de extrema importância que vocês entendam essas formas de governo para que a gente adiante o conteúdo e chegue até os teóricos políticos. Porque se a gente não conhecer as formas de governo, a gente não vai entender o que esses filósofos políticos eles estavam ali questionando, eles estavam ali tentando entender, tá? Então, aqueles que não conhecem outras formas de governo, gente, é tão fácil. Vai lá no Google, pesquisa formas de governo, resumos, e tentam entender cada uma, pelo menos no seu resumo, para que vocês possam dizer, ó, eu sei que o parlamentarismo tem principal função isso. Eu sei que a democracia, o principal objetivo é esse. Eu sei que a monarquia, a principal característica é essa. Então, pesquisa, gente, vai atrás, porque é importante para vocês, tá? E vai tirar vocês de uma ignorância com relação à política, tá? Pra gente sair daquela ideia de que política é coisa de quem tá lá no poder e a gente que está aqui só vai recebendo informações e acha que somos passivos a isso. Não somos, tá? Como cidadãos, nós somos ativos dentro da política, principalmente no nosso contexto, que é o Brasil, ok? Então, ó, gratidão pela aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Se não tirou, deixa aí nos comentários, minha gente. Isso aqui não é só um monólogo que eu fico falando e vocês balançando a cabeça aí do outro lado da telinha, não. Mas eu quero que vocês deixem um comentário da opinião de vocês, tá? Se não entendeu, deixa. Se achou confuso, diz. Porque eu só vou ter condição, né, de tirar as dúvidas se vocês deixarem, né? Eu não tenho como entrar na cabecinha de vocês e entender que vocês estão com dúvidas se vocês não falarem para mim,
tá bom? Então, eu vou deixar a atividade aí de pesquisa para vocês e espero que comentem aí. Outra coisa, às vezes eu posto vídeo e as pessoas com menos de 5 minutos colocam que já assistiram. Então, geralmente meus vídeos têm de 20 a 25 minutos. Como é que em 5 minutos vocês assistiram, tá? Assistam e aí sim coloquem lá no comentário que assistiram o vídeo, ok? Então, coloquem que assistiram, coloquem o que acharam, coloquem as dúvidas de vocês, que eu vou estar aí presente na sexta-feira, tá bom? Beijão pra todos e saudades!